Ó, galera, vamos lá? Resolução de exercícios de análise combinatória, então. Peguei o primeiro exercício do livro daquele caderno de exercícios de vocês. Um país conseguiu, de forma inédita, participar das próximas Olimpíadas. Como estímulo, o comitê prometeu uma gratificação financeira, se eles conseguirem pelo menos 9 medalhas. No início dos Jogos, eles já conquistaram 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. De quantas maneiras as equipes poderão conquistar, no mínimo, a quantidade necessária para ganhar a gratificação prometida? Então, chamamos de X o que falta de medalhas de ouro, Y o que falta de medalhas de prata, e Z o que falta de medalhas de bronze. Beleza? Eu sei que o que falta de ouro mais o que falta de prata mais o que falta de bronze precisa ser igual a 6. Por que, professor? Porque eles já têm uma medalha de cada, ou seja, eles já têm 3 medalhas. Para fechar as 9, eles precisam ainda somar 6 medalhas. Agora a pergunta é, de quantas formas diferentes eles podem somar 6 medalhas? Então agora vamos escrever esses 6 separado por unidades, utilizando apenas 2 sinais de adição. Não entendi, professor. Na verdade, eu estou separando, dividindo esses 6 como uma quantidade de medalhas. Ó, 1, 2 medalhas de ouro, mais 1, 2, 3 medalhas de bronze, mais, 1, 2, 3 medalhas de prata, mais uma medalha de bronze. Isso daqui são as 6 medalhas, né? Ó, 2, com mais 3, 5, mais 1, 6. É uma forma diferente de escrever. Isso daqui, então, podemos dizer que é uma possível solução dessa nossa equação. 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Outra solução seria 0 de ouro, 1 de prata e 5 de bronze. Outra solução, 2 medalhas de cada. Outra solução, 3 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. De uma forma geral, então, o número de formas de eles conseguirem conquistar as 6 medalhas que faltam é uma permutação desses 8 elementos. Como 8 elementos? 6 medalhas e 2 sinais de mais. Como assim? Observem, ó, em todas as possibilidades que eu joguei aqui para vocês, eu sempre vou ter 6 valores iguais a 1, que são as 6 medalhas, e 2 sinais de mais. O que está acontecendo? Só estão permutando esses valores 1 e esses sinais de mais. Portanto, o número possível de combinações é uma permutação de 8 elementos. É simplesmente trocando a posição desses elementos, incluindo o sinalzinho de mais. Porém, tem um detalhe. Essa permutação é com repetição. Por quê? Porque se eu só pegar esse 1 aqui e trocar de posição com esse 1 aqui, não vai mudar nada. Vai continuar sendo a mesma combinação. Então, eu tenho uma permutação com repetição. Quem é que está repetindo? O 1. Quantas vezes ele repete? 6 vezes. Além dele, tem um sinal de mais repetindo. Quantas vezes? 2. 2 eu escrevo um 6. 2. Portanto, é uma permutação de 8 elementos com repetição do 1 e do sinal de mais. 6, 2. Isso é igual a 8 fatorial dividido por 6 fatorial, 2 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 2. 2 fatorial, que é 2, né? Simplifica. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 8. 4 vezes 7, 28. Portanto, existem 28 maneiras diferentes de eles conquistarem as 6 medalhas faltantes. Pode ser listado todos? Pode, fica à vontade. Não vou fazer isso. Beleza? Vou só pausar, apagar e pegar a próxima questão.
Leandro precisa seguir a seguinte rota. Sair de casa, que é o ponto C, e ir até a farmácia. Então, ele tem que sair daqui e ir até a farmácia. Depois, voltar para casa e então ir para o trabalho. O mapa a seguir mostra as ruas que serão percorridas por Leandro, sempre optando pelo menor caminho. De quantas maneiras distintas ele poderá cumprir a rota? O menor caminho seria uma linha reta aqui, né? Só que ele não pode passar por cima das quadras. Então, o menor caminho vai ser seguir reto, subir e chegar no F. Então, vamos lá. Se eu observar, partindo do C para ir até o F, vou pegar outra cor aqui para ficar bem visível para vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele percorreu 12 quadras, certo? Agora, para retornar para casa. Então, ele pode retornar pelo mesmo caminho, mas eu vou fazer um caminho diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegou em casa. Novamente, certo? Observe o seguinte. Tanto para ir quanto para voltar, mesmo sendo caminhos distintos, ele percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadras na horizontal e 4 quadras na vertical. Olhando a imagem de cima, né? Claro que não tem como eu dizer horizontal, vertical, se eu considerar que eu estou na posição dele caminhando na rua. Mas, conforme a figura que a gente está olhando, ele percorreu na horizontal 8 quadras e na vertical 4 quadras. Olha esse outro caminho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continua sendo 8 na vertical e 1, 2, 3, 4 na horizontal. Se ele percorrer qualquer outro caminho, sendo, claro, o menor caminho possível, como fala o problema, ele sempre estará percorrendo 8 quadras na horizontal, 4 quadras na vertical. Ó, se ele sair daqui, 1, 2, 3, 4. Então, ele vier para cá, sobe 4, desloca 8. Se ele sobe 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, para ser o menor caminho possível, ele vai estar sempre deslocando 8 na horizontal e 4 na vertical. Beleza? Certo. E agora, para ir ao trabalho. Qual é o menor caminho possível? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertical, 3 na horizontal. Tá, e cadê a análise combinatória disso daí? Bom, se eu observar o deslocamento dele para ir à farmácia, eu simplesmente vou ter uma permutação das quadras, né? Porque, ó, ao invés de ele estar indo aqui nesta horizontal, ele pode estar indo na vertical. Vou ter uma permutação. Eu só estou trocando a posição do deslocamento. Mas sempre ao todo, para ir à farmácia ou voltar, ele vai ter um deslocamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O deslocamento vai ser sempre de 12 quadras. Portanto, ele tem uma permutação de 12 elementos para ir à farmácia. Mas essa permutação é com repetição. Mas por quê? Porque se ele sempre vai deslocar 8 na horizontal, então, indiferente se aqui está na horizontal ou aqui, não importa, vai ser horizontal. Se eu só trocar a posição, continua sendo horizontal. Então, estão repetindo 8 quadras na horizontal e 4 na vertical. Entenderam? Ó, o deslocamento para ir à farmácia são sempre 12 quadras. Certo? Então, eu vou ter uma permutação dessas 12 quadras. Só que essa permutação vai ser com repetição. Por quê? Porque sempre repete 8 horizontais.
E sempre repete 4 verticais. Se eu trocar a posição da quadra vertical, não importa, continua sendo uma quadra vertical. Não vai ser um novo caminho. Por isso que é uma permutação com repetição. De 8 horizontal, 4 vertical. Isso é para ir à farmácia. Para voltar da farmácia, vai ser mais uma permutação de 12 elementos, repetindo 8 na horizontal, 4 na vertical. E por fim, para ir ao trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é uma permutação de 9 elementos. Repetindo quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetindo 6 na vertical e 3 na horizontal. Agora sim, eu tenho o número de possibilidades para ir à farmácia, o número de possibilidades para voltar e o número de possibilidades para ir ao trabalho. Vamos concluir essa resolução então. Essa é a primeira permutação, né? Que é 12 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 4 fatorial. 12 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2. 8 fatorial simplifica com 8 fatorial. 4 vezes 2, 8. Não dá para simplificar. Mas 12 dá para simplificar por 4. 4 vezes 3, 12. 12. Certo? Aqui, nossa, olha a burrice do garoto. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Agora sim. 4 vezes 3, 12. Simplificou. O 2 dá para simplificar com o 10. Sobra 5. Agora, 11 vezes 5, 55. 55 vezes 9, 495. Então, existem 495 formas diferentes de ele ir ao trabalho. Quantas formas existem de ele voltar do trabalho? Mesma coisa. Do trabalho não, da farmácia. 12, 8, tomados 4 a 4. Que também dá 495. E quantas formas que ele pode ir ao trabalho? P de 9, 6, 3. 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 3 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 3 vezes 2. Simplifica. 3 com 9 dá 3. 8 com 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84 formas de ele ir para o trabalho. Tá, e agora o que eu faço com esses 3 resultados? Eu somo ou eu multiplico? Vamos olhar para o problema. De quantas maneiras ele pode cumprir a rota? Então, ele precisa ir à farmácia. Vamos lá. Tive que pausar o vídeo porque tocou meu celular aqui e atrapalhou o vídeo. Voltando à pergunta. O que eu faço com esses 3 valores? Eu somo ou eu multiplico eles? O problema aqui diz, ó, de quantas maneiras distintas ele poderá cumprir essa rota. Então, ele precisa ir até a farmácia, voltar e ir para o trabalho. Analise aquele detalhezinho lá da primeira aula minha. Ele precisa ir à farmácia e voltar e ir para o trabalho. Como é E, eu tenho que multiplicar. Portanto, o total de formas diferentes que ele pode fazer esse percurso seria 495 vezes 495 vezes 84. Como é um valor muito grande, as opções de resposta aparecem em função de permutação mesmo. Ou seja, P de 12, permutação com repetição de 12, 8 e 4, vezes permutação de 12, 8 e 4, vezes permutação de 9, 6, 3. Isso daqui são 2 valores iguais. Então, pode acontecer de ser escrito assim, ó, P de 12, 8 e 4
ao quadrado vezes P de 9, 6 e 3. Beleza? Uma professora de jardim de infância irá promover uma atividade com sua turma de 12 alunos. Para essa atividade, ela ficará no centro do círculo formado pelos alunos. De quantas maneiras distintas os alunos poderão se colocar para formar o círculo necessário para a atividade? Permutação circular de 12 elementos é igual a 12 menos 1 fatorial, que é igual a 11 fatorial. Eu não cheguei a falar com vocês sobre a permutação circular bem certinho, né? Por que eu tenho que tirar esse valor 1 aqui da permutação? Vamos pensar o seguinte, em uma mesa, eu vou organizar 3 pessoas, A1, A2 e A3. O A2 tem à esquerda dele o A1 e à direita o A3. Eu quero uma nova configuração. Se eu simplesmente só trocar o A1 com o A2 de posição, será que eu tenho uma nova configuração? A2, A1 e A3. Bom, à esquerda do A2 estava o A1. Aqui à esquerda do A2 está o A3. Então, de fato, é uma configuração nova. Vamos continuar. Agora, se eu trocar o A1 e o A3 de posição. A1, A3 e aqui o A2. Será que eu tenho uma nova configuração aqui? Bom, aqui está o A2. Opa, é trocar a posição, não troquei, né? O A1, A2, A3. Bom, à esquerda do A2 está o A3, à direita do A2 está o A1. É diferente dessa primeira, mas não é diferente dessa segunda, ó. À esquerda está o A3, à esquerda está o A3. À direita está o A1, à direita está o A1. Esses dois são equivalentes, então eu tenho que retirar o que está repetindo. Da mesma forma, se agora eu só trocar a posição do A2 com o A3. À direita do A2, o A1. À esquerda do A2, o A3. Certo? Ó. A2, à esquerda está o A3, à direita está o A1. A2, à esquerda está o A3, à direita está o A1. É a mesma coisa. Também não vale. Ou seja, eu tenho que retirar o que está repetindo. Como que eu retiro o que está repetindo? Subtraindo 1 do número de indivíduos que ficará no entorno dessa mesa. Certo? Do conjunto dos algarismos do nosso sistema de numeração, que são 10, e do conjunto das vogais, que são 5, serão escolhidas 2 letras e 3 algarismos para formar uma placa de identificação dos produtos. Quando os mesmos elementos escolhidos forem colocados em ordens diferentes, os códigos formados serão utilizados para identificar produtos diferentes. Ou seja, se eu só trocar a posição dos algarismos, eu já tenho um produto diferente. Os números e letras não se repetem em uma placa. Quantos produtos poderão ser identificados? Ou seja, quantas combinações possíveis existem nesses códigos? Esse exercício, a gente pode interpretar ele como 3 etapas para a escolha desse código. Primeira etapa, eu tenho que escolher 3 algarismos. A ordem de escolha deles é importante? Não, tem que escolher 3 algarismos. Depois, escolher 2 letras. A ordem de escolha delas é importante? Não. Estamos só falando na escolha, não na posição. Por fim, depois de escolhidos 3 e escolhidos 2 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, eu terei um código de 5 elementos. Cada vez que eu troco uma letra ou um algarismo de posição, eu tenho um código novo. Portanto, como última etapa, eu tenho uma permutação desses 5 elementos. Vamos lá, então. Se não importa a ordem de escolha dos algarismos, eu tenho uma combinação de 10 algarismos tomados 3 a 3. 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial
vezes 3 fatorial, que é igual a 10, 9, 8, 7 fatorial, dividido por 7 fatorial, vezes 3 vezes 2. 3 divide, simplifica com 9, sobra 3. 2 com 8, sobra 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Qual o número de possibilidades de escolha de uma letra? Combinação de 5, tomados 2 a 2. 5 fatorial dividido 5 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Simplifica, 2 fatorial é o mesmo que 2. 4 dividido por 2, 2. 5 vezes 2, 10. E por fim, permutação de 5 elementos. 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. Ou seja, tenho 120 formas diferentes de escolher um algarismo, 3 algarismos, 10 formas diferentes de escolher 2 letras e 120 formas diferentes de permutar cada combinação de letra e número. Pergunta: eu somo esses valores ou eu multiplico? Vamos pensar. Eu tenho que escolher 3 algarismos e escolher 3 letras e, por fim, permutar esses 5 códigos, esses 5 termos. Como é E, multiplica. Então, isso daqui tudo multiplica. 120 vezes 10 vezes 120. Que vai dar 144, 144 mil itens podem ser identificados neste estoque. Beleza? O técnico da seleção brasileira de futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre os quais exatamente um deve ser goleiro. Sabendo que na lista de possibilidades para essa convocação existem 15 nomes, dos quais 3 são goleiros, qual é o número de maneiras possíveis de ele escolher os 4 jogadores? Ora, de escolher o goleiro é uma combinação de 3, tomado 1 a 1. Por quê? Tem 3 possíveis goleiros e ele precisa escolher 1. E, para a escolha dos jogadores, é uma combinação de 12 elementos tomados 3 a 3. Por quê? Ele precisa convocar 4. Desses 4, um é goleiro, está aqui. Então ele precisa convocar mais 3. Por que 12? Porque de 15, 3 são goleiros, então sobram 12 jogadores. Agora vamos lá. 3 tomados 1 a 1. Esse daqui já está meio na cara, né? São 3 goleiros. Ele precisa escolher 1. São 3 possibilidades diferentes. 3 fatorial dividido por 3 menos 1 fatorial vezes 1 fatorial. 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial vezes 1. Simplifica. 3 formas de escolher o goleiro. Precisa fazer isso, professor? Não. Não precisa fazer o cálculo da combinação, né? Você já sabe na cara que é 3. Agora aqui. 12 fatorial dividido por 12 menos 3 fatorial, 3 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 dividido por 9 fatorial vezes 3 vezes 2. 9 simplifica. 3 simplifica com 12, que dá 4. Ou melhor ainda, como dá aqui embaixo 3 vezes 2, 6. 12 com 6 dá 2. 11 vezes 2, 22. Vezes 10, 220. 220 possibilidades de escolha de 3 jogadores. Agora, conclusão. Eu somo isso ou eu multiplico? Ele precisa escolher um goleiro e 3 jogadores. Então, 3 vezes 220.
e multiplica. 660 formas diferentes de escolher os 4 convocados. É uma forma muito simples também de você raciocinar aqui, que é assim, ó. O primeiro goleiro, ele escolheu o goleiro número 1. Ele tem 220 possibilidades para escolher os 3 jogadores. Escolheu o número 2 goleiro, tem mais 220. Número 3, mais 220. Que assim dão 660 formas diferentes de escolher os 4 jogadores. No modo da figura a seguir, de quantas maneiras é possível formar a palavra milagre, indo sempre para a esquerda ou para baixo? Vamos lá, então o M está alinhado. Os valores de M, eles não irão trocar de posição, não tem como eu trocar a posição deles. Eles estão fixos. Portanto, eu vou ter uma permutação sempre de 6 elementos. Porque o M está fixo, então eu só vou permutar 6 elementos. E, para ver o total de possibilidades que eu tenho para escrever a palavra milagre, só indo para baixo ou para a esquerda, eu vou dividir a análise dessas possibilidades em caso. Primeiro caso, quando eu desloco 6 casas para baixo. 6 casas para baixo. Qual é o meu total de possibilidades? Ora, eu tenho uma permutação de 6 elementos. Só que essa permutação é com repetição. Por quê? Porque eu estou deslocando para baixo. Quantos que eu desloco para baixo? 6. Eu não desloco nada para um lado ou para o outro. Então, eu tenho uma permutação com repetição de 6 elementos, sendo que está havendo uma repetição de 6 deslocamentos. Porque os 6 são sempre para baixo. Como está bem na cara, né? 6 fatorial dividido por 6 fatorial, eu só vou ter uma possibilidade. Segundo caso, deslocar 5 para baixo e 1 para a esquerda. Qual o total de possibilidades? É uma permutação de 6 elementos. 5 está repetindo, porque 5 vezes para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 deslocamentos para baixo. Repete. Porque se eu só trocar o deslocamento para baixo, eu deslocar aqui para baixo, venho para a esquerda e daí desloco aqui para baixo, não importa a posição de deslocamento, continua sendo para baixo. Então é repetição. E 1 para a esquerda, né? Não está repetindo, só tem 1. 6 fatorial dividido por 5 fatorial, que está bem na cara que vão dar 6 possibilidades. Olha para cá então. Aqui está o M, né? 5 para baixo. Então, essa é uma possibilidade. Milagre. Desloquei 5 para baixo e 1 para a esquerda. Pode ser aqui também, desloquei 1 para baixo, 1 para a esquerda e o restante para baixo. O que eu fiz? 1 para baixo, 2, 3, 4, 5 para baixo e 1 para a esquerda. Outra opção, milagre. Tenho 6 combinações. Então, milagre é uma, milagre é outra, milagre é outra. E assim você pode ver que eu tenho 5 possibilidades. Terceira, eu posso deslocar 4 para baixo e 2 para a esquerda. Então quer dizer que eu vou partir desse M aqui. 4 para baixo. 1, 2, 3, 4. E 2 para a esquerda. 1, 2. Milagre. Mas tem outras opções. 1 para a esquerda. 2 para a esquerda. 1, 2, 3, 4 para baixo. Escrevi a palavra milagre. Seguindo aquela sequência que ele diz. Um tanto somente para baixo ou para a esquerda. O total de possibilidades, então, é uma permutação de 6 elementos. 4 vezes repetindo para baixo. 2 vezes repetindo para a esquerda. 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vai ficar 6 vezes 5 dividido por 2.
2 com 3, 2 com 6 dá 3, 3 vezes 5, 15. 15 possibilidades de fazer 4 deslocamentos para baixo, 2 para a esquerda. E assim você continua. Próxima, permutação de 6 elementos, 3 para baixo, 3 para a esquerda. Depois, isso daqui vai dar 20, né? Depois vocês podem resolver para verificar certinho. Vai dar 20. Depois, permutação de 6 elementos, 2 para baixo, 4 para a esquerda. A gente já tem aqui quanto que dá essa permutação, né? Dá 15. Depois, uma permutação de 6 elementos, 1 que não precisa e 5, né? Que a gente já tem aqui que dá 6. E por último, uma permutação de 6 elementos, deslocando 6 para a esquerda e nenhum para a direita, que é aqui, ó, milagre, que tem uma opção. E agora vem a finalização. Será que eu multiplico ou será que eu somo? Aqui é o número de possibilidades, deslocando 6 para baixo. Aqui, 5 para baixo e 1 para a esquerda. Aqui, 4 para baixo e 2 para a esquerda. Pergunta: tem que acontecer isso e isso daqui ao mesmo tempo? Tem que acontecer 6 para baixo e 5 para baixo e 1 para a esquerda? Não. Ou acontece esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Se é o ou, é uma soma. Soma 1 mais 6 mais 15 mais 20 mais 16 mais 15 mais 6 mais 1. Vai dar um total de 64 possibilidades de escrever a palavra milagre. Isso é um milagre. 12 pontos sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares, como na figura. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar um ponto daqui e um daqui, esses pontos não são colineares, não estão numa mesma linha. A pergunta é: quantos triângulos distintos eu posso formar tendo esses pontos como vértice do triângulo? Primeiro vamos pensar o seguinte: a ordem de escolha dos pontos importa? Não. Porque eu posso pegar esse ponto, este e este, formei um triângulo. Indiferente qual ponto eu escolher primeiro, é o mesmo triângulo. Então a ordem de escolha dos pontos não é importante. A natureza é importante. Então tem uma combinação. De quantos elementos? Bom, eu tenho 12 pontos. Quantos pontos eu preciso para formar um triângulo? Preciso de 3 pontos. Fazendo uma combinação de 12 3 a 3, eu descubro de quantas formas diferentes eu posso escolher 3 pontos. Resolve aqui 12 fatorial, dividido por 12 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Isso daqui a gente já calculou em uma outra situação, eu sei que dá o 220. Então quer dizer que eu tenho 220 formas diferentes de escolher 3 pontos aqui. Mas aqui dentro dessas 220 formas, estão, por exemplo, a escolha desse, desse e desse ponto. E esses 3 juntos não formam um triângulo. Eles são colineares. Então, desses 220, eu tenho que tirar todas as combinações possíveis de 3 pontos dessa reta e de 3 pontos dessa reta também. Combinação de 4 tomados 3 a 3. 4 fatorial dividido por 3 fatorial por 4 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. 4 dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial. 4. Isso quer dizer o quê? Eu tenho 4 combinações possíveis nessa reta de pegar 3 pontos. Essa outra aqui também tem 4 pontos. Ó. Então, eu também tenho mais 4 combinações onde eu pego 3 pontos que não formam um triângulo. Agora, olha só. 220 é o total de combinações de 3 pontos. Desse total, 4 delas são pontos colineares e 4 da outra reta também são pontos colineares. Então, é 220 menos 4 e menos 4. 220 menos 4, 216 menos 4, 212. Portanto, eu consigo formar 212 triângulos diferentes a partir desses pontos.
Bom, pessoal, para hoje seria isso. A resolução de alguns exercícios, depois tem mais uma quantidade bem considerável de exercícios. Conforme for surgindo dúvidas, vocês podem vir perguntando. Tentei trazer a ideia do uso, tanto do arranjo quanto da permutação, para resolver os problemas. Lembrem sempre, para saber se é permutação, arranjo ou combinação, você deve sempre avaliar se a natureza e se a ordem é importante. Tá? Natureza importante. Se só a natureza é importante, combinação. Se só a ordem é importante e a quantidade de espaços que você tem é igual ao número de elementos, você tem uma permutação. Agora, se a natureza e a ordem é importante, você tem um arranjo. Certo? Valeu, galera.